Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre governança familiar e a importância desse sistema de gestão que equilibra os interesses da família e da empresa, estabelecendo práticas políticas e estruturas para guiar a tomada de decisões e garantir a sustentabilidade a longo prazo do negócio. Ela formaliza relações e processos, define papéis, ajuda na sucessão de lideranças e oferece mecanismos para solucionar conflitos, além de preservar valores e o legado familiar. O nosso convidado é o executivo da Brainvest Brasil, Guilherme Sanches, que possui 22 anos de dedicação, atuando como executivo e consultor nos campos da governança e da gestão patrimonial familiar. Servindo single family offices com presença e interesses no Brasil e no exterior. Ele é o nosso convidado do IBFcast, que é uma produção do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBF Campinas, interior paulista. Ô Guilherme, muito obrigado por você ter aceito o convite do IBF e participar desse bate-papo com a gente, viu? Milton, quem agradece sou eu e estou contente de estar aqui, agradecido, para poder tentar compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência, do trabalho que a gente desenvolve para as famílias empresárias. Bom, em linhas gerais, né, na abertura, eu dei uma visão macro, né, sobre essa questão da governança familiar, mas o que a gente percebe, Guilherme, é que ainda é uma dúvida, muitas vezes, para os gestores que estão, por exemplo, à frente de uma empresa familiar, independente, por exemplo, do modelo de negócio. Eu estou enganado ou ocorre isso mesmo? Ocorre isso mesmo, Milton. A governança ela é um campo relativamente recente, se a gente for pensar na história, principalmente a questão da governança familiar. Os primeiros estudos, os primeiros trabalhos têm 40 anos, e isso, do ponto de vista histórico, é muito curto, muito pouco tempo, né? Isso começou mais forte nos Estados Unidos, né? O professor John Davis, lá de Harvard, que é um dos pioneiros nessa área, e isso foi se expandindo bastante. A própria governança corporativa, né? A gente trouxe muita coisa de fora, mas a governança corporativa, só para colocar isso em contexto, ela é uma governança direcionada para a empresa e ela começou a ser mais estudada e difundida para as empresas não familiares. Então, você tem ali a empresa e não necessariamente você tem uma família como dona, e nasce a governança corporativa nesse contexto. Obviamente, muitas empresas familiares, elas acabaram pegando isso como uma referência para poder se organizar melhor, para poder, né, se desenvolver melhor. Mas quando a gente começa a aprofundar mais a relação entre a empresa e a família, né, como a família empresária molda aquela empresa familiar, você vai perceber que a cultura da empresa é a cultura da família. Quem estabelece a cultura da empresa é a família, no caso da empresa familiar. E aí esse campo de estudo requer uma complementariedade para a governança corporativa que não é de uma família dona, que é simplesmente, vamos dizer, uma empresa sem dono. As empresas de capital aberto, que têm o controle pulverizado, na verdade você tem, né, centenas ou milhares de acionistas, quem vai direcionar aquilo é o corpo executivo daquela empresa. Mas quando você tem uma família que é a dona da empresa, essa interação, essa relação, ela é fundamental de ser olhada. Então, a governança familiar, ela vem compor junto com a governança corporativa, porque elas têm que se conversar para as coisas poderem andar melhor. Né? A gente está falando de um sistema, quando a gente fala
né, de uma empresa familiar, você tem que compor o sistema família com o sistema empresa. Sim. E essa composição, ela tem um grau adicional de complexidade quando comparada com uma empresa que não tem um dono específico, né, nesse caso, é uma empresa mais pulverizada. Agora, Guilherme, quem está acompanhando o IBFcast nesse momento, eu acho que vai questionar e querer saber o que eu vou te perguntar agora, né? São sistemas. Governança familiar, governança corporativa. Mas você falou que a governança familiar, ela emplacou, vamos dizer assim, há 40 anos atrás. Começou há 40 anos atrás. E a questão da governança corporativa, ela veio primeiro, né? Sim, ela veio primeiro. A governança corporativa, porque o que você tem normalmente como motor impulsionador? Olha, tem uma empresa aqui que está crescendo, está se desenvolvendo, etc., precisa estar com as coisas organizadas. Então, a governança corporativa, ela é fundamental para poder dar essa organização, você torna as coisas mais saudáveis quando elas estão claras, definidas, né, os papéis, Sim. as regras do jogo, etc. Só que isso, vamos dizer, veio porque você tem a empresa precisa se desenvolver para poder crescer, para poder se aprimorar e se desenvolver mais. Quando você vem para a família, como a empresa ela acaba crescendo, né, e florescendo e tendo um impacto maior do que a própria família, isso veio antes na minha leitura. Então a minha hipótese você primeiro se especializou aqui na governança corporativa, mas depois foram vendo que, puxa vida, tem alguma coisa aqui que a gente precisa aprofundar mais, no caso da empresa familiar, que é exatamente como é que é a dinâmica de funcionamento da família e como elas são interdependentes, como é que você faz para poder que isso seja como o funcionamento das engrenagens, né? Isso tem que funcionar de maneira harmônica, mas você tem razão. Se a gente for pensar nos estudos de administração, né, administração de empresas em geral, isso tem uma história mais antiga, mais de 100 anos, né? Mas não necessariamente você estava olhando só para as empresas familiares, você também estava olhando para as empresas que já tinham capital aberto, que já estavam com controle pulverizado, e aí é uma dinâmica diferente de relação. Agora, uma coisa que me veio à cabeça agora, Guilherme, é o seguinte. Por exemplo, uma empresa familiar, ela pode, por exemplo, abrir capital. Sim. Mas, para isso, ela tem que se profissionalizar primeiro, né? Sim. Sim, porque o mercado de capitais, né, o mercado financeiro, ele tem uma série de requerimentos ali que precisam ser cumpridos, né? E aí a governança, uma governança mínima tem que estar estabelecida, você vai ter algumas métricas aí financeiras, né, não só de tamanho, mas também de rentabilidade, de, né, grau de endividamento, enfim, tem uma série de coisas que são importantes de serem olhadas. E aí isso dá oportunidade, muitas vezes, para aquela empresa, se ela for familiar, ela mudar de patamar, não só de organização, mas mudar de patamar, inclusive, de escala de tamanho, né? Abre outras possibilidades. E geralmente isso tem que ser um processo, né? Acaba sendo um processo que precisa ser amadurecido, né? Isso não é uma coisa que você faz apertando um botão e já está tudo pronto. Isso tem um processo, né? um processo de preparação, se essa for o interesse da família. E aí é que vem muitas vezes, né, uma das coisas que a governança familiar vai ajudar é organizar a estratégia daquela família de identificar, bom, para onde nós queremos ir, como é que a gente continua. Nós vamos crescer organicamente, vamos crescer por aquisição de outros, qual que é a cabeça olhando para frente, né? E normalmente a empresa empresa familiar, para ela continuar, para ela perdurar, você vai ter a primeira geração, que são os patriarcas que ralaram ali o 24/7, 365, né?
dias por ano, etc. E aí eles constroem um império, né? Ou constroem um patrimônio grande. Como é que as próximas gerações se integram a isso, né? A segunda, a terceira, a quarta geração, cada uma vai ter uma realidade diferente e vai viver um momento diferente. Como é que você adapta isso para gerar essa continuidade, essa sustentabilidade da empresa? Então, na verdade, por exemplo, antigamente não se falava abertamente sobre a questão da governança corporativa, governança familiar, mas havia uma preocupação dos fundadores, né, em como ficaria no futuro e como as gerações sucederiam aquilo que foi implantado, né, aquele patrimônio que aumentou, né? E havia muitas vezes a preocupação, por exemplo, dos fundadores, dos patriarcas, no sentido de dar continuidade ao legado. Porque às vezes acontecia, muitas vezes, talvez eu acredito que até ainda ocorra isso, de muitas vezes eles não terem, por exemplo, mais filhos, terem, por exemplo, um filho, e de repente esse filho ele não tem interesse, por exemplo, de levar à frente a empresa. Quer dizer, ele quer fazer a retirada, né, dele, mas ele não quer continuar com a empresa, por quê? Porque ele aspira a outra coisa. Ele quer ser um médico, ele quer ser um engenheiro, né? Aí, num caso como esse, ô Guilherme, que eu acredito que ainda aconteça hoje, atualmente, para que isso ocorra, é necessária essa profissionalização, né? Porque aí o sucessor, por exemplo, vai colocar isso daí, a empresa, nas mãos de um profissional como gestor, por exemplo. Por exemplo. Então, essa é uma das possibilidades, né? Quando você fala, né, um casal tem um filho, é uma possibilidade. O mais comum é que você tenha mais filhos, geralmente 2 ou mais, né? O mais comum é de 2 a 4 é bastante comum. 1 ou mais do que 4 já é mais raro, mas acontece também. Ou, eventualmente, você pode ter nenhum, né? Também pode acontecer. Independentemente do número de filhos que estão vindo, né, na segunda geração, é claro que o que a metodologia que a gente está implantando hoje, que é uma metodologia do Instituto Empresariar, né, desenvolvida no Instituto Empresariar, em cima do que existe de estudos, chama em inglês, né, o BFB, o Balanced Family Business, que traduzindo aqui para o português seria a família, o negócio familiar equilibrado, né, balanceado. Então, você olha primeiro os indivíduos-chave. O que são esses indivíduos-chave? São aqueles indivíduos que têm um papel ultra relevante naquela formação, né, familiar e na empresa familiar. Então, para o caso que você trouxe, tem um filho só e ele não quer continuar a empresa, não quer ser o gestor. Ele vai herdar aquele patrimônio, ele vai herdar aquela empresa. Então, ele pode escolher, ele tem a responsabilidade como herdeiro, né, como acionista da empresa. Se ele nesse caso hipotético, se ele é único, para a empresa continuar, ele precisa tomar posse disso como dono. Se ele não quer isso, vai restar para ele provavelmente vender a empresa. E aí ele vai tocar a vida dele e fazer o que ele quer. Então não tem um certo ou errado, mas tem que ter uma coerência entre o que aquela pessoa quer e o que ela vai fazer com aquele patrimônio, porque é uma responsabilidade grande. Imagina você ter uma empresa com funcionários, os funcionários têm suas famílias, e aquela empresa contribui para a sociedade, porque ela está, né, vendendo bens e serviços, etc. Então, o que a gente vê muito é que os patriarcas têm essa preocupação de continuar a empresa, mas também, se não for possível no limite, que essa transição
da próxima geração que não vai cuidar da empresa, seja bem feita para você causar um mínimo de dano na sociedade. Isso seria o mundo ideal. É isso que acontece na prática? Na maioria dos casos, não. Não. Né? Infelizmente, não. Porque até eu trouxe que a gente conversou, né? A matéria do valor econômico do final de julho, o último, que a Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa aqui grande com as empresas médias brasileiras, né? Então, de 74 mil empresas médias brasileiras, 71% são do tipo familiar, ou seja, praticamente 52 mil empresas no Brasil são familiares. É um número gigantesco. Aí, se você olhar as estatísticas, né, que são acompanhadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quantas dessas empresas vão conseguir chegar na terceira ou na quarta geração, é um percentual muito pequeno. Alguns estudos falam de 30%, outros de 20%, então é muito pouco, né, o que vai conseguir passar aí da terceira geração. E uma coisa que me chamou a atenção, Guilherme, por exemplo, nessa pesquisa, que foi inclusive publicada pelo jornal Valor Econômico, né? Sim. Foi uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral. Esses dados foram coletados entre 2022 e 2023, são os mais recentes. E é interessante porque, além desse índice de mais de 70% serem empresas familiares, mais da metade desse universo de empresas familiares atua no modelo B2B, né? Isso mesmo. Eu achei super interessante isso aí. É de empresa para empresa. E aí, outro dado assim, que me chamou a atenção é que a falta de governança é mais um entrave ao crescimento das empresas, né? É isso mesmo, porque, vamos dizer, o que acontece, o que é muito comum de você ver, né? A empresa começa, cresce até um determinado tamanho, mas para ela continuar crescendo, a partir de um certo porte, você precisa ter as coisas muito bem organizadas, porque dependendo do tamanho, não dá mais para ser ali no esquema, vamos chamar assim, de doméstico, sim, né? Você precisa realmente profissionalizar, organizar, ver processos, ver o funcionamento da máquina como um todo. E é um pouco voltando para aquilo que a gente falou. Como é que você cresce? Né? Você vai crescer com estratégia de para onde você vai crescer, e dependendo do momento histórico, dependendo da cultura da família, esse crescimento pode ser por aquisição, pode ser por crescimento orgânico, pode ser por alavancagem, né? No sentido, toma emprestado para poder crescer. No Brasil a gente sabe que dinheiro é caro, né? Atualmente nós estamos falando aí de uma taxa de juros altíssima, então sabedoria popular já fala, não dê o passo maior do que a perna, né? Que sim. E infelizmente muitas empresas acabam tendo problema no meio do caminho por conta de se alavancarem, né, demais, ou de não terem essa estrutura. A governança, ela vem como uma forma de ajudar, na verdade, as empresas a continuarem. Você vai ter lá as regras do jogo, né? Então, no caso da governança familiar, qual que é o estatuto, qual que é o regimento, vamos dizer assim, o protocolo da família, como é que a família se organiza, o que pode, o que não pode usar o carro da firma para poder fazer coisa particular, pode usar, né, como é que você usa a casa da praia no final do ano, como é que, né, quando tem muitos filhos, enfim, são exemplos anedóticos aí, mas se você estabelece uma regra do jogo que todo mundo compartilha, o que é combinado não sai caro, então fica muito mais fácil de você transitar e navegar aí pelas dificuldades. Agora, Guilherme, por exemplo, na implantação de uma governança familiar, tá? A maior dificuldade para a implantação ou para essa mudança muitas vezes vem por parte dos fundadores, dos patriarcas ou matriarcas,
Ou isso daí, por exemplo, é muito bem definido entre eles e as novas gerações? Milton, não tem uma regra geral, assim, que cada família tem um formato. Uhum. O que é mais comum? O mais comum é não olhar para isso, é não cuidar disso. Tá. Esse é o mais comum. Uhum. Para aqueles patriarcas, geralmente, que tomam a decisão de, não, eu quero organizar aqui porque estou preocupado de deixar as coisas mais redondas, mais organizadas possíveis para os meus filhos, netos, né, etc. A decisão dessa minoria de patriarcas, você tem dois pecados em governança. Um é não começar e o segundo é não continuar. Sim. Porque governança é um processo contínuo, ele não é uma coisa pontual. Ele não é só você estabelecer lá um conselho e você estabelecer um protocolo de família ou um acordo de acionistas. Isso tudo é super importante, isso é crucial. Mas a continuidade no processo é o que vai fazer a família aprender a conversar melhor, é o que vai fazer a família poder sentar junto e falar, bom, tá bom, eu quero ir para o caminho A, eu quero ir para o caminho B, o outro quer ir para o caminho C. Mas em benefício da empresa familiar e da família, o que é o melhor que a gente pode fazer juntos aqui? Muitas vezes não tem conversa. Aquelas famílias que gostam de briga, talvez para essas famílias a governança não faça muito sentido. Sim, sim. Mas para aquelas famílias que querem construir, que querem levar o legado, né, de valores, de referência da própria família, do trabalho, etc., para essas famílias a governança vai ajudar muito, vai ser uma ferramenta muito útil, porque elas, apesar das dificuldades, apesar das diferenças de opinião, elas estão eu estou afim de abrir mão de alguma coisa aqui em prol de um benefício coletivo, né? Não só para os meus irmãos, para os meus primos, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, netos e assim por diante. Então, o que a gente percebe aí olhando para a história e olhando para as estatísticas é que essa é uma minoria. Mas um pouco me lembra muito aquela história do menino que está andando na praia, né? E tem milhares de estrelas do mar ali na areia, e aí o menino vai, pega uma e joga de volta na água. Aí tem um homem passando, né? Observa o menino, chega para ele e fala, ô menino, você está perdendo seu tempo, você não está vendo aqui que tem milhares de estrelas aqui na areia, você não vai conseguir salvar todas. Aí o menino vira para ele com a estrela na mão e fala assim, mas para essa daqui eu estou fazendo diferença, né? Legal. Então esse trabalho de governança familiar e da governança em geral, né? Governança corporativa que é tão importante quanto, que elas se interrelacionam, esse trabalho, hoje em dia, ele ainda é para poucos, mas, obviamente, a gente quer, né, a gente acredita que isso é um benefício para as famílias, para as empresas e para a sociedade como um todo, de você ter as regras do jogo claras, né, transparência na mesa, os combinados. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas nós estamos aqui para trabalhar, né? No fim, os empresários que entendem isso, né? As famílias empresárias que entendem isso e acreditam nisso, elas começam e não param, né? Então, é um pouco como a gente vê. Ô Guilherme, assim que eu abri o IBFcast, na sua apresentação, eu falei que você atua como executivo e consultor nos campos da governança e da gestão patrimonial familiar. Sim. Aí quem está acompanhando vai falar assim, mas peraí. Fala em governança, por exemplo, está falando em governança familiar, e aí fala-se também nessa questão do patrimônio familiar. Peraí, essas coisas não se complementam? Sim, se complementam. Então vamos lá, governança é o que vai governar aquele ambiente, né, familiar e corporativo. Gestão é quem é mandatado
pelo governo para poder gerir o patrimônio familiar ou corporativo em benefício da família e de todo mundo que está ali. Então, no caso da gestão, o que você vê muito? Famílias com patrimônio que a empresa ou o capital, no caso de uma família que já vendeu a empresa, por exemplo, e passou pela liquidez, né? Tem a liquidez na mão, precisa gerir esse patrimônio. Como que ele vai ser gerido? Vai ser só no Brasil? Vai ser no Brasil e no exterior? Né? E aí você começa a ter também que regular ou regulamentar como que vai ser essa gestão. Então, a gestão da empresa, normalmente as famílias empresárias têm a empresa muito forte como sendo a fonte de renda delas, né? A fonte de valor. Mas elas, ao longo do tempo, vão comprando imóveis, né? Vão eventualmente participando em outras empresas. E aí, como é que você cuida disso como um todo? Então, você tem a parte da liquidez, que é super importante, que é fundamental para a saúde tanto da empresa quanto da família. Mas no caso dos imóveis, tem muitas famílias que às vezes têm imóveis e não dá a mesma atenção para a gestão deles ou do dinheiro como dá atenção para a empresa. Então a pergunta que fica é, seu patrimônio global, ele tem a empresa, ele tem os imóveis, ele tem o dinheiro, fazenda, ou, né, casa na praia, casa no exterior, enfim, dependendo do que é. Como que esse patrimônio está atendendo a família? Como é que está sendo gerido? O que desse patrimônio é para gerar receita para a família e o que é de uso, né, para lazer? Então, isso que eu ia perguntar para você. Na hora que... Pois não. Tem, né? Acho que tem um pouco essa confusão, não tem? Tem. Por exemplo, eu, Milton, meu patrimônio, tá? Eu, Milton, diante do patrimônio da empresa. Eu acho que dá uma certa confusão, muitas vezes, em determinadas famílias, do cara ele considerar que o patrimônio da empresa é o patrimônio dele pessoal. Não tem um negócio desse assim? Então, sim, exatamente. Tem essa confusão, isso é muito comum. Mas o que acontece? Você tem um carro da empresa, um imóvel da empresa, isso é da empresa. Uhum. Você, Milton empresário, você é o dono da empresa. Aí na sua cabeça você fala assim, não, mas se eu sou dono da empresa, eu também sou o dono do carro. Sim e não. Sim e não. Sim e não. Porque no momento que o dono está lá registrado, lá, o imóvel ou o carro, no nome da empresa, é a empresa que está usando. Você, Milton, você tem a sua casa de campo, casa na praia, mas aí está no seu nome. Na empresa, você tem que prestar contas, porque a empresa tem balanço, tem demonstrativo financeiro, tem... tá bom, eu estou usando peguei o carro para ir passar férias, tá certo ou tá errado? Do ponto de vista formal... Não está correto. Não está correto, do ponto de vista formal. Mas na sua cabeça fala, não, tá tudo aqui, tudo a mesma coisa. À medida que a empresa vai se profissionalizando e vai crescendo, essa organização é importante. Agora, por exemplo, se ele utiliza o carro da empresa para resolver um problema da empresa, aí o contexto é diferente. Justíssimo. Porque o carro da empresa é para servir os interesses da empresa. Né? E ele não é, apesar de ele ter criado a empresa, né? Você criou sua empresa, você está usando o carro, se você está atendendo, então a viagem vale isso, o cartão de crédito vale isso, eu estou atendendo os interesses da empresa, eu sou um agente, eu estou servindo os interesses da empresa ali. Agora, quando eu estou na pessoa física, então você tira o chapéu aqui de executivo, né, e vou colocar meu chapéu de pessoa física, você está usando os seus bens particulares, estão no seu nome lá no imposto de renda, para você poder tirar férias, viajar com a família, ter os horários de lazer, etc. Eu acho que é legal a gente definir isso, porque muitas vezes, por exemplo, o cartão de crédito corporativo, por exemplo.
Você pode usar o cartão de crédito corporativo, por exemplo, para você abastecer um veículo que seja da empresa. Um exemplo. Você vai fazer um almoço de relacionamento com um cliente. Ou com outro empresário. Ou com potencial cliente. Aí você pode usar o cartão corporativo. Sim, justo. Entendeu? Mas, eu estou no sufoco com o meu cartão de crédito pessoal, eu vou usar o cartão da empresa. A empresa é minha? Tá errado, né? Veja, você pode até usar, só que se ele for diligente e quiser fazer tudo bonitinho ali, vai chegar lá e falar assim, ó, tô devolvendo aqui para a empresa, Então. tô tirando da minha conta aqui, tô devolvendo para a empresa, arruma isso daí na contabilidade, deixa as coisas isso que me vem a cabeça, entendeu? Então, assim, a contabilidade. Numa emergência, numa necessidade, não tem problema nenhum, Mas você tem que repor. Desde que você vá lá e fala assim, não, isso aqui, né, o que é meu, o que é da empresa, por mais que a empresa seja minha. Sim, sim. Porque hoje a gente está aqui, então hoje o Milton está aqui, o dia de amanhã o Milton não está mais, mas estão os filhos, mas estão outros sócios, etc. E a empresa está organizada. As coisas da empresa estão no lugar direitinho, né? Assim como as suas coisas estão direitinho. Então, a governança ela ajuda muito. Tem eu não vou lembrar o nome dele agora, um ex-reitor de Harvard, né? Mudando só um pouquinho o tema aqui para a questão do custo, né? Esse ex-reitor de Harvard falou o seguinte: se você acha educação cara, experimente a ignorância. Né? E aí eu falando um pouco de governança, vou fazer uma analogia aí à fala dele, que é assim, se você acha a governança cara, experimente o desgoverno. Isso aí. Então, você ficar sem essa organização, isso vai prejudicar a longevidade, né, a sustentabilidade da sua empresa. Então, pode falar. Guilherme, a gente está quase encerrando já o IBFcast, esse episódio do IBFcast, mas antes de terminar, a pergunta de $1 milhão, tá? Por que os empresários de sucesso estão investindo em governança familiar? Excelente pergunta, Milton. Vamos lá. Por tudo isso que a gente tem procurado falar, e aqui estamos longe de esgotar o assunto, tá certo? Tem muita coisa. Tem muito pano para manga, é um universo isso daqui que a gente está falando. Mas por quê? Porque eles querem continuar. É o legado, né? É o legado. Né? Eu comentei lá na palestra do IBF. O legado, ele não é um conceito etéreo, né? Uma coisa gasosa. O legado, ele é resultado de dia a dia. O legado de uma família empresária de sucesso, né? Quer dizer que o banco quer emprestar para você, os funcionários querem trabalhar para você, os fornecedores querem fornecer para você. Né? Tudo isso é legado, né? A referência de valores familiares, as referências de princípios, né, da família, isso continua por gerações e gerações. Você tem alguns casos desses, né? Acho que os casos mais longevos aí estão no Japão, por exemplo. Você tem famílias aí multicentenárias, são poucas, mas você tem famílias com 1.200 anos aí de história, em empresas familiares, de hotéis, desse tipo de coisa. Na Europa você tem de alguns séculos, né? Nos Estados Unidos algumas mais do que centenárias. Aqui no Brasil mesmo você tem algumas poucas ainda, mas a importância de investir nisso é a continuidade. Sim. Então aquele empresário bem-sucedido que quer continuar, mesmo ele não estando mais aqui, e muitas vezes um empresário que já foi, né, um casal de empresários, o patriarca e matriarca que já não estão mais aqui, eles também são indivíduos-chave nessa configuração que a gente está falando do modelo de governança familiar, porque
a memória deles é muito presente, muito forte. Então a família continua se inspirando nas referências Sim. que eles deixaram. Que fazem parte da cultura. Que fazem parte da cultura da família. Legal. E só isso também já é já dá para escrever alguns livros. Né? Guilherme Sanches, eu quero te agradecer muito, né, de você ter aceito o convite do IBEF para participar deste IBEFcast, desse episódio. Eu acho que foi extremamente importante para quem está nos acompanhando, né? Uma ideia, por exemplo, que as pessoas confundem mesmo, né? É um conceito muito novo, né? Então as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade mesmo de entender, e eu acho que o nosso bate-papo foi bastante didático, né? Até para as pessoas entenderem como é que é esse processo e tal. Então, quero te agradecer demais, viu? Imagina, quem agradece sou eu, Milton, e a gente fica à disposição aqui. Estamos, felizmente, ajudando algumas famílias empresárias, né, com a nossa colaboração, nossa experiência, nossa contribuição, e a gente fica muito contente de poder contribuir para construir, né? Porque, em consideração final aqui, construir é muito mais difícil do que destruir. Né? Verdade. Destruir qualquer um faz. Construir é para poucos, né? Você sabe que eu falo muito isso, né? Que, por exemplo, quanto tempo leva, mesmo com hoje, por exemplo, com toda a tecnologia que você tem no processo de construção, mas mesmo assim, levam meses. Mas para você pôr abaixo é muito rápido, segundos. Você coloca bananas de dinamite, né, na estrutura e tal do prédio, detona, vem abaixo. Né? E além dessa parte física, né? Você tem o prédio lá que você levou meses ou anos para construir e detona, destrói tudo em minutos. Os relacionamentos, né? Sim. Um relacionamento de confiança, de longo prazo, que você constrói com os amigos, com a própria família, com os fornecedores, com os funcionários, etc. Anos para construir e segundos para você destruir. Então, eu acho que a gente está aqui para colaborar, para construir, né? Porque destruir realmente qualquer um faz. Olha, e você que está acompanhando esse episódio do IBEFcast com o Guilherme Sanches, veja e reveja quantas vezes você quiser no canal do IBEF Campinas, Interior Paulista, no YouTube. E você acompanha também muitas informações no site do IBEF Campinas e também nas redes sociais do IBEF Campinas. Então já fica o convite para você, para um próximo episódio do IBEFcast, que tem sempre um convidado abordando um tema muito interessante para você, que acompanha o trabalho do IBEF Campinas no Interior Paulista. Então, até o próximo episódio.